Bom dia, então, meu nome é Ismael. Na realidade, o nosso grupo já tem aí desde 2002, estamos com 14 anos. Tive uma experiência parecida com a do Levino no grupo da segunda-feira. Nós tivemos bastante perturbação, claro que falta harmonia, às vezes o conjunto, mais a vontade de cada um, porque só ataque de treva não é o suficiente. Preciso ter o ataque de treva e ter a minha preguiça interior também, a minha fraqueza interior junto, aí fica perfeita a união. Então isso é uma frase de Paulo de Tarso muito feliz que ele falou, que todo ataque externo fecha com os meus defeitos internos e aí sim obtenho o resultado. Isso é uma constatação de Paulo. Ele foi agredido externamente, só que ele tinha convicção firme, né, daquela tarefa crítica que ele estava realizando, e isso nós estamos engatinhando, mas isso está muito relacionado ao nosso nível de consciência. Se nós temos um nível de consciência tal que não vai haver ataque externo que nos demova da nossa meta pessoal. Não se apegar necessariamente a coisas ou a pessoas ou a locais, mas nos apegar a uma meta pessoal, são princípios pessoais de desenvolvimento. Esses sim nós não podemos deixar de lado. Na realidade, a gente já está desde 2002, eu fui algumas vezes com o pai para Porto Alegre, com o Dr. Lacerda, mas não tinha absolutamente ideia do que estava acontecendo mesmo ali, para mim não tinha essa consciência. Só estava ali acompanhando, assim, só que eu me sentia que era muito agradável, o ambiente era muito agradável, né? Era prazeroso, estar no Centro Espírita era prazeroso para mim desde pequeno, desde o Caridade, depois no Bezerra de Menezes, depois no Ramos, e agora frequentando várias casas em Caxias do Sul, umas 4 ou 5 casas espiritualizadas de Caxias. Claro, a gente procura um ambiente que nós nos sentimos bem. Tentamos, muitas vezes, nos afastar daquilo que nos faz sentir mal. E as terapias vibracionais, elas estão sendo uma necessidade. Eu recomendo até para os meus pacientes, então eu coloco assim para eles: o teu bem-estar depende de ti. Exercícios físicos, eles não são mais esporádicos, eles são diários. Para o teu bem-estar, tu precisa de exercício físico diário. Escovar os teus dentes é um esforço diário, não pode ser eventual, senão tu não vai se sentir bem. Dormir é diário também. Trabalhar é diário também. Fazer higiene corporal é diário também. E as terapias vibracionais também é diário. Então entrou como uma necessidade. Aí sim nós vamos ter a saúde física, mental, espiritual, e vamos estar blindados contra esses ataques externos. Eles vão acontecer sempre, pela evolução ser infinita, só que o esforço de ascensão é individual. Nós estamos ascendendo e vamos influenciar positivamente algumas pessoas ao nosso redor, né? A gente sente que influencia pessoas para o bem, né? Mas o esforço é individual. Lá no livrinho que eu li para o meu filho esses dias, aquele Os 7 Hábitos das Crianças Felizes, o primeiro hábito é assim, ó: seja proativo, você é o responsável. Porque a historinha relatava uma criança que sempre ficava: meu pai tem que me fazer isso, minha mãe tem que me fazer isso, tem que me levar para isso, eu estou entediado aqui porque ninguém me... essas brincadeiras são chatas, eu quero... Te vira. Vai encontrar uma coisa que te gere bem-estar e alegria. Seja tu responsável, para de delegar para os outros a responsabilidade pelo teu bem-estar. Essa é a mensagem do primeiro hábito das crianças felizes, aquele livro famoso, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu fui escrevendo vários livros desse autor. Então daria uma mensagem para nós: nós somos o responsável. Quando nós delegamos para outro o nosso bem-estar, nós estamos sendo medíocres, e essa mediocridade vai atrair essa energia negativa ao nosso redor. Essa aqui é a foto da primeira edição do livro do Dr. Lacerda, O Espírito e a Matéria, de 1987. É a capa dele. O nosso grupo tem 11 pessoas. Nós tivemos, né, como eu comentei com vocês no grupo da segunda-feira, uma experiência, né, que ele iniciou e logo terminou. Foi um grupo teste, muitas energias pesadas. O próprio grupo estava desarmonizado, muitos médios desarmonizados, muitas vezes até pessoas que são enviadas para casa consorciadas com entidades negativas para vir esculhambar a casa. Isso já aconteceu muitas vezes na história da nossa casa, e acontece em qualquer casa. Ele mexe na egrégora da casa, mas não positivamente, não sendo assim aquele revolucionário
traz coisas boas, mexe com a estrutura para puxar para cima. Ele é o encrenqueiro esculhambador que mexe na estrutura para puxar para baixo. Isso a nossa casa venceu muitas vezes, e graças a Deus, com o tempo, com a ajuda do alto, essas entidades foram se sentindo fora da frequência do andamento do bem-estar e vão naturalmente seguindo o seu caminho, né? Como acontece na nossa vida. Temos 11 integrantes. Nem todos os dias nós temos os 11 integrantes da casa. Nós sabemos que eventualmente existem alguns problemas, né? Isso é uma vivência de todos vocês, eu acredito, né? De vez em quando vem algum probleminha na nossa existência que vai fazendo com que a gente se afaste, às vezes, daquilo que a gente gostaria de fazer. Mas aí tem a paciência, resignação, força, determinação e o entendimento maior. Nós temos aqui, claro, nós estávamos comentando esse dia, o Evangelho do Nosso Senhor é a mensagem crística, é a mensagem mais elevada por ser uma entidade mais elevada do orbe. Então ele é a entidade cósmica, por isso que ele é o líder do nosso planeta. Mas depois nós temos o pilar da doutrina espírita, que é uma doutrina, né, uma graça divina na nossa mão, uma ferramenta, a Seixonoria como uma reformulação mental, que nós utilizamos muito para reforma de pensamento, tirar o pensamento negativista e colocar o positivista. Esse é o resumo da Seixonoria, né? Nos enxergar assim, e não enxergar a nossa pequenez aparente, mas enxergar a nossa grandiosidade. Quando nós falamos desses conceitos todos, a gente sempre tem aquele paradoxo da lei. Eu sou muito grande ou eu sou muito pequeno. Eu sou muito sábio e sou muito ignorante também. E isso a gente tem que contrabalançar para encontrar o caminho do equilíbrio, para não nos desviarmos do caminho. Entender esse conceito, a sutileza dessa linha reta ou essa corda bamba da nossa evolução espiritual é o que faz com que nós nos desloquemos melhor pela existência, e isso com a toma de consciência vai ficando mais fácil. A Umbanda, círculos de proteção, aquelas entidades de Umbanda, e todos esses conceitos são todos muito abertos, né? Nós nunca devemos nos fechar em conceitos, em palavras, ou em pessoas, ou em entidades, porque tudo está aberto para a expansividade cósmica, é tudo muito alto, tudo muito maior do que nós podemos imaginar. A apometria, que é um conjunto de ferramentas, dentre elas aqui a própria apometria, como está lá no livro do Dr. Lacerda, é um conjunto de ferramentas para operacionalizar o sistema de atendimento espiritual. Ponto, né? Não é algo que deve ser assim tomado, né, de outra maneira. Ela vai ser somada, aliás, esse conjunto de ferramentas vai sendo sempre ampliado. Nós vamos trazendo outras ferramentas e nós estamos abertos para isso. Tem sido uma característica muito interessante da nossa casa essa expansão para as novas terapias, essa abertura muito bonita, apesar de termos dentro de nós, né, o corpo crístico e o corpo espírito. E com o tempo nós estamos conseguindo avançar. Fui ajudar? Não, tranquilo. Agora foi. Obrigado, Fábio. Sintam-se todos preto velho homenageados. Esse aqui é o pai Bernardino, mas é uma imagem dele, né? Mas sintam-se todos bem homenageados. Muitas vezes a gente teve uma vez que nós estávamos cantando só os pontos de Umbanda, de caboclo, e aí o preto canta um de preto também, né? Depois era só de caboclo, né? E tinha todos os pretos para ajudar a trabalhar, né? Aí a gente, rapaz, desculpa, é verdade. Aí cantou meio a meio, assim, que eles estão muito ali presentes, né? E às vezes vem assim 3 ou 4 preto velho ajudando na doutrinação, porque às vezes tem 5, 6 médios incorporados, né? E às vezes a preta velha e os preto velho vão doutrinar, encaminhar, fazer aquela dialética amorosa, que eles são especialistas nisso, para fazer os encaminhamentos, e a coisa vai andando. Aqui eu coloquei uma imagem de caboclo, de índio, na verdade. Isso aqui é supostamente um desenho de Sepete Araju, como ele era, suas feições naquela época. A gente sabe que quando a gente evoca as entidades, elas fazem de tudo para nos atender. As entidades, ainda mais entidades que já despertaram para a sua missão cósmica, elas vão fazer de tudo para estar ali, para fazer a coisa andar. E ainda mais se elas forem chamadas, porque dificilmente elas vão vir em um local que elas não foram chamadas ou não são bem-vindas, por exemplo. O que pode acontecer em algumas casas, né, com preconceito religioso, por exemplo, né? Então elas respeitam muito isso. Nós atendemos uma vez uma casa espírita que nos pediu atendimento aqui para perturbações na casa, em outra casa.
E aí veio umas entidades de limpeza, fizeram a limpeza e vieram Exus, que são guardiões, tem um aspecto um pouco mais embrutecido, mas eles servem para fazer proteção e limpeza mais pesada. E esses Exus, um deles disse assim, eles teriam que abrir as faixas dos Exus para fazer limpeza pesada, porque eles fazem, entram pessoas ali para serem atendidas e ficam energias densas, só que eles têm medo ou não gostam, ou têm preconceito de Exu, ou não gostam da gente, e a gente não chamado, a gente não vai. Então, se você quiser sugerir isso para eles, a gente é chamado, a gente vai. Então, interessante essas orientações assim, que a gente vai começando a entender isso. Aqui o São Cepé, quando a gente precisa evocar aquela força maior, porque a entidade dos caboclos tem aquela ideia da força, e a dos pretos velhos da amorosidade. Então depende, a gente trabalha, claro, com todas as possibilidades e níveis de atendimento, de acordo com cada caso. Intuitivamente nós vamos trabalhando cada caso. Aquela colocação de não falar a causa inicial, a queixa do paciente para não influenciar os médicos, muito bem colocado isso. A gente falava no início e parou de falar espontaneamente, porque via que não tinha significado falar a queixa para não influenciar. Então isso já é feito naturalmente, ficou sistemático. Colocado o nome do paciente e abertura de frequência. Em poucos minutos tem que ser solucionado, entendido, encaminhado, até porque cada um é responsável por si também, né? Vem ajuda interna e externa. Então nós temos aqui uma ideia, né, de programa para aqueles mais iniciantes, porque os mais antigos já fazem isso rotineiramente, né? É concentração inicial, leitura evangélica, oração inicial, sintonia com entidades da luz, conformação de campo de força, visualizar isso, limpeza e conformação do círculo de proteção, aí vem os pontos de Umbanda cantados, as entidades de Umbanda, isso já fica sistemático. Abertura das frequências do grupo e da casa, abertura de frequências dos consulentes ou dos pacientes, oração final e encerramento. Quando nós falamos dessas aberturas, a gente já sabe que vem, naquele momento, todas as entidades precisam ser atendidas e é feita uma dinâmica assim. Tá? Nós estamos atendendo mais presenciais, muito mais presenciais, então ficou uma característica do nosso grupo, ele era totalmente à distância praticamente, agora ele é totalmente presencial, ele se transformou aí em um ano, mais ou menos, para cá. Então a nossa sala de espera ali que a gente vê, normalmente tem 7 ou 8 pessoas, já aconteceu de ter 9, 10 pessoas, aí nós fazemos atendimento simultâneo, então nós colocamos uma cadeira de cada extremo da sala e metade dos médicos é para um paciente, metade é para o outro e atendemos ao mesmo tempo. Vira assim uma espécie de pronto-socorro numa guerra civil, né? É isso que tem acontecido em alguns atendimentos, mas com um resultado interessante. A gente fez isso por necessidade e se sentiu muito bem com isso. Uma característica diferente de cada grupo. Grupos não precisam copiar grupos nem copiar pessoas. A gente deve seguir e fazer aquilo que a gente sente melhor, né? Com a linha filosófica que nós nos sentimos melhor. Todas elas vão trazer cura, paz, luz, bem-estar e assim por diante. Então nós temos tido essa característica aí e tem dado um resultado interessante, tá? A gente tem que ter um pouco de concentração para lidar com casos diferentes, mas no fim são todos pacientes necessitados de ectoplasma, que é aquela energia vital nossa, muito poderosa, que nós temos 100 vezes mais do que um paciente desencarnado, e essa força, essa blindagem que nós temos é uma ferramenta útil para nós. É isso que dá força nos atendimentos físicos, senão os espíritos fariam tudo sozinhos e eles iriam prescindir de nós. Esse é um questionamento que eu fiz logo no início, quando eu comecei a atender. Por que os espíritos não fazem todo o trabalho sozinhos? E precisa de uma pessoa incapacitada como eu aqui, com dificuldades e tal. E aí eu entendi que nós temos a energia vital, e essa energia vital é muito poderosa, e podemos ser uma ferramenta muito valiosa para os espíritos superiores. Numa das colocações, a gente foi questionado, vieram algumas entidades assim, dar sugestões no nosso grupo de mudar isso, mudar aquilo, não está bom. A gente percebeu que era uma entidade assim um pouco, que não era bem elevada, né? Veio dar assim tipo um sermão e uma coisa que não caiu bem a energia. Aí depois veio um preto velho, incorporou e disse assim: a coisa, filho, acontece no andar de cima, aqui vocês não têm o controle de tudo que acontece no atendimento como esse que vocês fazem.
Então, vocês estão doando ectoplasma, boa vontade, tem conhecimento técnico, ferramentas, vontade. Quanto mais conhecimento vocês têm, claro que é mais fácil para os espíritos superiores atenderem, que é uma ferramenta mais adequada, mas o dinamismo da coisa acontece no andar de cima. Esses doadores de ectoplasma estão bem, estão se esforçando, estão de sol a sol trabalhando, é isso que está o mais importante. É uma mensagem que estimula, que cai bem, que puxa para cima, tá? Essa entidade veio 2, 3 vezes, dá esse sermão, assim, depois não veio mais, percebeu que não era o seu local adequado, ela vai participar de outro local que ela se sintonize melhor. Nosso grupo não sintonizou, tendência de desaparecer e sair. A doutrina espírita de Kardec e a Chico, aí nós temos aquela estandarte dos nossos trabalhos, né, abençoada a nossa doutrina. Rotina de atendimento. A gente tem muito problema assim, de relacionamento no nosso grupo, né? Que a gente observa que aqueles relacionamentos, claro, nós estamos no nível 2 de desenvolvimento humano, do nosso desenvolvimento planetário, é óbvio que vai ter problemas de relacionamento, apego, né? Aquelas energias de posse, de propriedade, aquelas que na verdade são falta de evolução, falta de consciência, tá? Isso a gente tem bastante ali. E a gente vê que está envolvido na atração de obsessão. Porque, claro, o ambiente desgastado, um ambiente de posse, de propriedade, é óbvio que as entidades vão gostar daquilo, porque não é um ambiente vibracional elevado. E assim elas se utilizam daquelas energias de desgaste e sugam as energias daqueles envolvidos encarnados que estão ali assim, inconscientes, né? Isso é a nossa condição mais comum. Teve vezes que nós tínhamos 8 atendimentos aqui, eram 8 atendimentos de problemas de relacionamento, né? De encarnados, aquelas brigas, separações ou assim. Nem sempre a separação é o problema, a separação muitas vezes é a solução, dependendo do problema que a gente está envolvido e assim por diante. Mas muito desgaste nesse ponto e isso atrai obsessão, né? O Laércio Fonseca que dizia, né? Quando tem um relacionamento desgastado, uma coisa cansada, difícil, dissolva isso porque é criação de karma negativo. Vai ser assim, um incomoda, um limpa, outro incomoda, limpa de novo, incomoda, eu tenho que dizer perdão, incomoda e nunca parece que vai para frente, tá? Outros tipos de problema que a gente tem também é que muitas vezes tem outros problemas de saúde que a pessoa vem, meu problema é de saúde, aí tu vai olhar, tem outro problema no fundo, né? Problema de insatisfação própria, um problema, né? Então que vai gerando problemas assim. A gente colocou aqui essa imagem da Seishonoye para mostrar aqui da nossa ligação com essa doutrina filosófica de 1931, do professor Masaharu Taniguchi. E esse aqui é o nosso caso. O nosso caso é esse aqui. São as 2 professoras da escola, de uma escola de Caxias. Elas vieram observando agitações, encrencas, problemas, agitações nos alunos, aí dava problema com os professores, daí com a direção, daí com os pais, e elas observaram que isso aí não estava anormal, né? Energia muito ruim, claro, são pessoas sensíveis, espiritualizadas, que já começam a se incomodar com esses ambientes aí. Que é o professor Masaharu Taniguchi, é um missionário, também conseguiu codificar toda a Seishonoye, nos trazer esse banho de luz aqui para a humanidade, né, de iluminação da humanidade. Então, é um missionário de uma categoria elevada, né, como a Madre Teresa, como o Chico Xavier, essas pessoas que são incansáveis, que não se dobram mais a situações externas e elas estão vinculadas a uma causa às 24 horas do dia e não a pessoas, a coisas, a lugar, não, a uma causa nobre. E assim elas conseguem realizar esses grandes feitos. Essas faixas vibracionais foram abertas e, claro, quando o ambiente está bem carregado, acontece às vezes incorporação em todos os médiuns ao mesmo tempo, tá? A gente percebe isso, que o plano espiritual, né, permite que seja solucionado essas questões de desentendimento, né? Muitas entidades inconformadas, sobressaltadas, aquela agitação, aquela energia vem. E o que aconteceu, nós conversando com o líder, que se parecia ser o líder do grupo, ele disse que ele foi um sacerdote romano na sua última encarnação. Quando a gente fala sacerdote romano, a gente diz da igreja romana, que é mais conhecido hoje como igreja católica. Católico no grego significa universal.
Então a gente veja como a nomenclatura pode ser muito, né, sutil, essa questão da divisão, né? Porque a Igreja Universal já é outra coisa, e a Igreja Universal e a Igreja Católica também já é universal, são todas universais, tá? Então a gente tem que pensar assim, questionar esses conceitos para ver, né, para entender, porque a sutileza vibracional é que vai dar a tônica de cada situação. A gente chama então Igreja Romana, é um termo mais técnico, porque ele tem a sede em Roma, tem um conjunto de características ali envolvidas, o estandarte de Jesus, mas também todas as características antigas das religiões anteriores a Jesus, do culto à imagem, das procissões, do uso de indumentárias, da hierarquia religiosa, da ritualística, e etc, 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 etc. Nós temos uma miscigenação ali, tá? Nós estamos no caminho de encontrar o caminho crístico, limpo, aquele que é só a ideia, né? Que ela não é material, ela é espiritual, tá? Claro que todos os caminhos vão levar à verdade, mas nós estamos procurando a imagem, aquele caminho crístico puro, isento. Essa é a nossa caminhada, com o menor nível de interferência possível. Esse sacerdote romano, ele disse assim, que ele desencarnou e permaneceu profundamente chateado com a administração dessa escola, que não tratou ele como deveria. Então essa energia e a força mental dele começou a atrair entidades ali. Claro que as entidades das trevas aí utilizam esses inconformados como fantoche. E as entidades, elas viram fantoche, porque eles começam a dizer, olha, ali tem uma brecha, tem um inconformado. Esses inconformados são os encrenqueiros, eles estão causando encrenca nas famílias, nas escolas, nas empresas, no centro espírita, em qualquer lugar. São doentes que vão ter que ser tratados como tal. O que aconteceu ali? Esse aqui eu coloquei um símbolo do universalismo. Então nós estamos falando do espiritismo, da Seixonoye, da Umbanda, e agora nós temos a questão universalista, que a nossa casa está começando a dar espaços para isso, para a gente entender todas as linhas consagradas ao bem vão ser bem-vindas. Foi se formando bolsões de inconformados, as entidades aproveitando isso para atrapalhar ainda mais ambientes de escola, de progresso, de luz, de estudo. Eles gostam de atrapalhar esses ambientes. E assim, o que estava acontecendo? Atrasar o progresso, atrapalhar as pessoas. Entidades mais baixas se alimentam de energias baixas. Então, discussões, brigas, desentendimento, raiva, é tudo geração de energia. E eles utilizam disso, né? Então, claro que quando as energias vão sendo elevadas, se forma uma blindagem espiritual, elas não têm mais acesso a isso. É como se fosse cortado o seu suprimento de energia. Por isso que elas gostam, são afeitas à perturbação. E por isso, claro que vem a nossa força interior para parar com a perturbação. Parar, trazer luz, trazer paz para parar com a perturbação do ambiente e assim é cortado o suprimento de energia delas. Elas vão ter que, por si próprias, fazer o seu crescimento, por si próprias. Outra característica importante das trevas é que elas fazem os outros trabalhar para eles, né? A gente percebe muito isso. Entidades querem dominar, escravizar, querem ser obedecidas. E as entidades superiores não, elas trabalham por si, pelo bem geral, elas trabalham por amor, elas são livres. Essa é uma grande característica, uma grande diferença. A gente dá a vibração do pensamento, que eu coloquei aqui, que a gente não controla, né? E fica enviando aquela entidade, e aquelas vibrações, aqueles flechas mentais, nós temos que estar fortes para aguentar aquele ataque. Nós utilizamos nesse caso assim, a dialética cristã e o acolhimento fraternal com boas vibrações, porque a entidade percebe que está num ambiente bom. Então não houve aqui confrontação de nenhum tipo, nesse atendimento aqui. Depois foi feito, claro, o encaminhamento das entidades desorientadas, encaminhadas, curadas, bem atendidas, tiradas daquele local. Elas têm que ser tiradas daquele local, às vezes elas não se dão conta disso, tá? Despolarização dos estímulos de memória, nós utilizamos quase todos os atendimentos. É feito como o técnico de informática faz um computador, que ele faz a formatação muitas vezes, e a máquina fica boa de novo. Às vezes um bom computador com maus programas é um computador inadequado. Isso a gente observa muito nas pessoas. A pessoa tem um corpo saudável, tem a sua profissão, ela tem todas as ferramentas para ser boa, mas tem maus programas na sua mente. Então ela vira uma perturbadora, uma encrenqueira, uma pessoa doente.
porque ela é um bom computador, mas com maus programas, então ele termina ficando inadequado, lento, difícil, não serve para nada. Computador com maus programas, travado. Agora, o computador bom, com bons programas dentro, é uma ferramenta hoje indispensável para uma empresa, até para uma pessoa, pessoalmente, aí chega a ficar indispensável. Então, é isso que nós estamos procurando. Na despolarização, nós fazemos essa limpeza mental e assim colocando bons programas. Primeiro a limpeza, está cheio de maus programas. Aí ela se sente limpa, leve. E a limpeza energética do local. É feita uma limpeza, uma reurbanização, como a gente observa na literatura do Robson Pinheiro, a reurbanização das zonas inferiores do submundo, né? Fazendo uma reforma, se coloca terra, grama, luzes, flores, jardins, para aquele ambiente que antes era de covas, de altares, né? De ferramentas para mau uso, né? Das trevas, vai ficar um ambiente iluminado. Estamos quase encerrando agora, para ir correndo no coffee break. Depois nós fizemos o fechamento das frequências vibratórias, reacoplamento de todos os médiuns, oração final e foi terminado o atendimento. Aqui nós temos a figura sublime de Nosso Senhor, que é aquela visão que nós temos, né? Um dia nós estaremos mais próximos dele, um dia estaremos, e esse um dia vai se transformar em realidade porque, né, pedindo que se obtenha, né? Então nós temos essa firme convicção de que nós estamos nos aproximando de Jesus com esforço próprio, nós vamos conseguir. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, anote, pergunte mais tarde, que agora todo mundo tem o coffee break.